consumo, mas hoje a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de comunicação institucional, ok? Eu também sou um dos diretores da ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, por onde a gente busca aí a melhoria do mercado, valorizar o trabalho dos agentes digitais. Então, depois, para quem trabalha com comunicação, principalmente com digital, procurem pesquisar a respeito da ABRAD, que tem bastante conteúdo lá bacana, gratuito no site, ok? Vamos lá, então. Vocês estão vendo essa marca aí, Digital Planners, é um movimento que a gente tem entre o pessoal de planejamento, de comunicação digital, onde a gente se junta para organizar conteúdo e compartilhar essas metodologias. Então, o que a gente tem hoje aqui é justamente essa promoção do conhecimento aberto e colaborativo sobre metodologias. A gente quer que todo mundo saiba fazer comunicação. E a gente, é claro que não existe comunicação, ela não é uma ciência exata. Então, não existe o caminho, regra oficial. Existem testes e hoje muito mais. A gente tem que testar muito. Eu não sei se vocês percebem quando vocês acessam as suas redes sociais ou alguns canais digitais, que tem dia que tem uma funcionalidade diferente que a outra. De repente a gente está lá no Instagram, a gente quer fazer aquele videozinho, colocar um GIF, mas no seu Stories não tem aquele GIF que no celular da sua amiga tem, você não entende o que está acontecendo. Aquilo são testes. As plataformas estão fazendo mais de 20, 30 testes ao mesmo tempo. Então, isso significa que deve ser metodologia para a gente aplicar também. Muito bem. Qual que é o nosso propósito, né, nesse movimento? É criar uma comunidade, né, uma comunidade que compartilhe gratuitamente esse conteúdo de estratégia e tecnologia digital. Então, já adiantando para vocês, essa palestra, essa apresentação com essas metodologias, eu vou disponibilizar, tá, para vocês depois. Então, não se preocupem em tirar muita foto, anotar, vamos conversar mais. Isso aqui vai estar disponível para vocês, tem vários links, ok? Muito bem. Então, quando a gente pensa em comunicação, né, dentro de uma agência, a gente tem várias áreas, né? O atendimento, que faz a interface com o cliente. A gente tem a área de planejamento, a área de criação, mídia. E aí, dentro do nosso escopo de digital, tem a área de conteúdo, que cuida de redes sociais, pessoal de mídia de performance, pessoal de tecnologia. Mas, no final das contas, todos nós somos planners, né? Todos nós somos pessoas que trabalhamos com estratégia. No final das contas, todo mundo senta na mesa para resolver o problema do cliente. Não existe mais departamentalização dentro da agência, e eu sugiro que vocês também tragam esse mindset no dia a dia de vocês. A questão não é a solução, né? Isso a gente trabalha muito no escopo das startups. Quando você vai criar um negócio, você não precisa pensar na solução. O empreendedor, ele é apaixonado pela solução, né? Ele quer adaptar o mundo em torno da solução dele. Não, mas eu tenho uma ideia que ela é assim, assim, assado. Mas será que as pessoas estão precisando disso ou elas vão pagar por isso? Não, eu acho que sim. Não, então assim, desapega do seu negócio, da sua solução e pensa no seu problema. Pensa no problema que você tem que resolver. E isso, no final das contas, é o que todos nós precisamos fazer, certo? Resolver um problema específico e, por isso, a gente acredita que todos nós somos planners. E falando em acreditar, né, o que a gente acredita de fato? A gente acredita em conectar pessoas com marcas. A gente acredita em imaginar mudanças em grande escala. Né? Mudanças em grande escala é o que a gente está mais vivendo hoje em dia. Né? Todos nós aqui já temos idade suficiente para saber e conhecer essa mudança que a gente está vivendo. Nós somos imigrantes digitais. Né? Os nativos essa nova geração, molecada que já nasce com o tablet na mão. Né? Nós passamos por essas mudanças. Né? Quem aqui já não trabalhou com fax? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com comunicação no departamento de imprensa lá do AMB. E eu tinha um trabalho que era alucinante, porque era época de carnaval, eu tinha que passar releases diário para a imprensa, eu passava mais de 500 fax por dia. Tinha que ligar um por um, pedir o sinal de fax, colocar o papel, apertar o play, passava o fax. Imagina, isso eu poderia fazer hoje em 1 segundo, com 1 minuto, que seja com um único e-mail. Então, assim, e aí a gente começa a pensar sobre a revolução que de fato a gente está vivendo. Se vocês forem pensar, o iPhone, ele completou 10 anos. O iPhone foi o precursor dos aplicativos. E olha a nossa vida hoje sem eles. Imagina como, eu não consigo imaginar. Isso é mudança em grande escala.
e mudar os negócios e as empresas de fato. Porque quando a gente fala de comunicação, ele só é uma plataforma para mudar uma outra questão, certo? Quando a gente fala de campanha política, por exemplo, a comunicação ela tem um fim muito objetivo: eleger, manter a relação dessa pessoa com o seu público. O problema é outro. E existe uma grande dificuldade para os profissionais de comunicação em saírem do seu papel, saírem do seu quadradinho. Né? Quantas vezes eu ouço, mas esse problema não é o meu, é o seu, então resolve aí. Esse mindset precisa mudar. Muito bem, então falando um pouco de cenário digital, né? O que a gente tem vivido hoje? Para algum de vocês, esses são números que já são de cotidiano, mas é importante para a gente introduzir o nosso assunto. Então hoje nós somos mais da metade da população está conectada no Brasil. Você fala, caramba, mais da metade? Então, aí você começa a pensar, pô, mas todo mundo que eu conheço está conectado. Claro, nas grandes capitais, sim, que tem acesso a planos de banda larga, acessível, ou melhor, que tem acesso à antena. Né? Porque quando você viaja por esse Brasilzão aí, tem lugar que não tem luz, e a gente esquece disso. Né? Então, tem muita gente que ainda não está conectada, e essa curva ela é exponencial, ela está crescendo, e isso no mundo inteiro. Somos mais de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo. Opa, mas não somos mais de 6 bi? Sim, somos. O reflexo do Brasil, o Brasil é reflexo do mundo nesse caso. Existem países, locais que não têm acesso. E aí as grandes empresas de comunicação, de digital, empresas como, por exemplo, o Facebook, o Google. O Google tem uma outra área, né? Os dois fundadores, eles se dividiram. Um se mantém CEO do Alphabet, que é a mantenedora do Google e todos os seus produtos que a gente conhece. E o outro foi para um novo negócio chamado X. Esse X, eles estão criando todos os novos negócios que vão existir para o Google daqui 5 e 10 anos. Quais são esses negócios? Eles estão testando, por exemplo, balões que vão voar em torno da Terra para levar sinal de internet para todo mundo. Através de balão, ou seja, obviamente custa muito, mas eles estão tentando tecnologias antes que os outros façam, governos ou grandes empresas de telecom, para que eles forneçam a internet para que mais 3 bilhões de pessoas possam se conectar ao Google, aos produtos deles. Eles estão pensando no que em mudanças de grande escala. Eles também estão fazendo projetos da área de genética, de nanotecnologia, de automação, enfim. As pessoas não param, gente. Enquanto a gente está aqui discutindo, tem muita gente trabalhando muito para fazer as mudanças em grande escala. Muito bem, mas esse número ele muda todos os dias, né? É difícil até atualizar essa apresentação. Mas a grande questão aqui é a seguinte: quando a gente fala de conexão no Brasil, a gente está falando de conexão mobile. A gente está falando de uma inserção da população na internet através do celular. Tem muita gente que não teve computador, mas está conectada no celular hoje. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe é heavy user de smartphone, impressionante. Eu ensinei ela a usar, tudo começou assim, né? Dei o celular para ela, falei, mãe, seja bem-vinda. Esse é o universo digital. Isso aqui é o Facebook que você ouve tanto falar, esse aqui é o Instagram, e esse é o mais incrível, ele chama WhatsApp. E aí a gente vai poder se falar a qualquer momento, de qualquer lugar que eu estiver do mundo, a gente vai poder falar por vídeo, por áudio, vai ser incrível. Para quê, né? Agora a mãe ligando o tempo, inclusive eu desliguei o celular, que é capaz dela me ligar aqui no meio da palestra e atrapalhar a gente. Mas é muito bom, né? Porque aproxima as pessoas. Quantas pessoas falam da tecnologia que, de fato, distancia as pessoas? Porque há um problema em torno disso também, né? A gente vê, eu estava vendo uma matéria esses dias dos jovens que eles estão parando de se relacionar com os seus grupos, porque eles ficam dentro de casa, no quarto, no seu celular, numa consciência de que eles estão de fato conectados. E estão. A tecnologia ela está aí, a forma como a gente usa é a questão, né? Muito bem. Então, guardem esse ponto, né? O mobile. A nossa população está no mobile. Então, a gente vai falar disso lá na frente. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, rapidinho. Deixa eu manusear aqui.
Esse é um vídeo, ele é de 2015, mas ele é super atual. Ele foi lançado... Nossa, dá pra falar sem microfone, né, gente? Ah, mas tem a transmissão, né? Ele é um vídeo do Google falando sobre o cenário de mobile no mundo e no Brasil. É um grande documentário que está na internet, depois vocês busquem para assistir, que é muito importante. Ele foi lançado no final de 2015, então vocês veem que a gente está aí mais ou menos há 2 anos, porque foi no final, a gente está no começo de 2018. Mas ele é muito atual e ele fala sobre essa questão. Tem que passar os vídeos fora da apresentação, gente, então tenham paciência, tá? Vocês vão buscar como Mobile Day, ok? Esse aqui é só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um pedacinho para vocês. É só para vocês terem uma ideia, depois vocês busquem por Mobile Day do Google, tá? Ele fala sobre a grande revolução do acesso mobile no Brasil, como que as pessoas estão se relacionando com a comunicação através desse device. É um documentário incrível, ele tem 1 hora, eles lançaram no mundo inteiro ao mesmo tempo. Convidaram as agências para vir para o Brasil. As agências brasileiras foram todo mundo ao mesmo tempo nos cinemas do mundo todo para entender esse documentário. Ele dá estratégias relacionadas ao smartphone. Ele fala sobre comportamento. Então busquem, tá? Esse eu peço para que vocês anotem, tá? O Google Mobile Day. O pessoal abriu o vídeo inteiro aqui, o de 1 hora, não era esse, tá? Era o de 5 minutos, então nós vamos tocar. Muito bem. Então, quando a gente fala do nosso consumidor, o que vocês são consumidores, né? Então, nós somos. Vocês concordam que nós estamos muito mais informados, muito mais sociais e muito mais tecnológicos? Certo, gente? A questão é, existem marcas que não estão entendendo isso ainda, né? Existe comunicação que ainda não conseguiu compreender essa mudança exponencial que a gente está vivendo. E essa evolução exponencial que eu quero falar para vocês hoje, ela tem 3 pilares: tecnologia, humana e comunicação. São as revoluções, as transformações digitais baseadas nesses 3 pilares: tecnologia, humana e comunicação. E a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre elas. Sobre tecnologia, eu fiz aqui, em cada um deles, eu faço uma nuvem de tag aqui para vocês entenderem quais são esses pilares dentro, quais são as plataformas dentro desses pilares. Então, a gente está falando de mobile, a gente está falando de cloud, tudo hoje está nas nuvens, né? Muda até a forma como você compra as coisas hoje. Você não precisa mais comprar um computador que tenha toda aquela estrutura de hardware. Você não precisa mais salvar nada no seu computador. A gente precisava comprar celular antes com um super espaço para guardar música lá dentro. Para que guardar música lá dentro se eu tenho Spotify hoje? A concepção está mudando completamente. Hoje, antes a gente gastava uma grana na agência em servidor. Tinha um negócio desse tamanho, assim, um monte de luz lá, era uma fortuna, era técnico para vir fazer manutenção, não sei o quê. Hoje a gente paga lá algumas dezenas de dólares lá, $49 lá, joga tudo nas nuvens na plataforma do Google Cloud, compartilha com os clientes. Eu trabalho de qualquer lugar, as pessoas trabalham de qualquer lugar e está tudo resolvido. Muito mais barato, em grande escala. Aplicativos, bom, eu não vou nem falar, né, gente? Aplicativo está na nossa vida. IoT, né, internet das coisas, isso está de fato caracterizando a grande revolução exponencial. Eu vou dar alguns exemplos na frente. O Big Data, com tudo isso, com todo esse acesso a esses devices, né, o mobile, o cloud, os aplicativos, isso gera um volume gigantesco de dados.
E como organizar isso? Esse é o conceito de Big Data. Existem soluções para começar a organizar dados em grande escala e transformar isso em insights. E isso é muito importante para a gente quando a gente fala de política. E o on-demand é você comprar e consumir conteúdo exatamente aquele que você quer. Vide Netflix. Muito bem. E aí falando do Spotify, né, como exemplo de... É engraçado que o Spotify... Quem tem Spotify? Quem usa o Spotify? Certo. Grande maioria. Quem não usa, eu indico procurar aí, baixar no seu celular, porque ele muda o jogo, né? E é engraçado que, por exemplo, no Spotify a gente tem mais de 30 milhões de músicas gratuitas. Se você fosse pensar, eu comprei muito CD, eu gastei muito dinheiro em CD, não sei para quê. Nossa, eu era office boy, eu gastava meu salário inteiro com CD. Eu ia lá na galeria do rock, lá, eu comprava CD importado e pagava 3 vezes mais só porque era importado e vinha em inglês. Mas que, enfim, né, podia ter guardado dinheiro, feito investimentos, enfim. Aprendi isso depois de velho. Mas se nós fôssemos comprar em CD, se a gente fosse seguir o mesmo comportamento de consumo e comprar em CD todas as músicas que tem no Spotify, a gente gastaria 40 milhões de reais. Então, percebam que, é claro, ninguém vai fazer essa idiotice, mas percebam que como muda o jogo, mais uma vez a gente fala de escala exponencial, né, de mudanças radicais nas nossas vidas. Gente, nós estamos falando disso que aconteceu agora, né, dos últimos anos. Se a gente está falando que o iPhone foi lançado há 10 anos atrás, essas plataformas e o Spotify representam a maior parte de todos aqueles pontos que eu coloquei para vocês. Mobile, Big Data, on-demand, cloud, está tudo lá, certo? E por que Big Data? É simples, para quem tem Spotify vai saber, vai entender o que eu estou falando. Quando você acessa lá e aparece lá as músicas que ele indica para você, né? Artistas similares e tudo mais, aquilo é uma solução de Big Data. Ele está entendendo o que você está consumindo e ele está começando a te indicar outros conteúdos que fazem parte do seu alinhamento ali de comportamento. Ok? E aí a gente fala de TV, né? Porque Brasil é um país que se movimenta em torno de um veículo muito forte, que é a televisão. Não há demérito nenhum nisso. Eu acho que é até interessante, enfim. Mas, e a TV aberta? O que ela mais teme hoje? Aí é uma pergunta para vocês, enquanto eu tomo um gole de água, que eu gostaria que alguém respondesse para mim. Não tem certo e errado, tá, gente? É mais para a gente conversar, senão só eu falo aqui. Alguém quer arriscar? Quem falou, perdão? Internet. Através dos seus canais sociais. O Bonner, ele sempre teve voz, mas agora tem um monte de gente que tem voz também, né? Pessoas desconhecidas, né? Eu acho, e falando em influenciador, eu acho assim, eu me divirto com aqueles influenciadores da região nordeste do país. Tem uma galera fazendo muito sucesso, e é legal que eles mostram assim o dia a dia deles, a cultura local, uma coisa muito louca. O pessoal brasileiro é tudo muito louco, né? E é muito engraçado. Você dá tanta risada, e eu adoro mesmo, assim. Eu não é que eu curto de ficar zoando, não. Eu gosto porque eu consigo entender o que é esse Brasil. Gente, então, mas é isso mesmo. Né? Isso aqui, obviamente, não é nada científico, é uma opinião própria, mas para mim, o que a TV aberta mais teme hoje é o Escobar. É o Escobar, só que não é esse aí não, é esse aqui. Né? É justamente tudo que vocês responderam. Né? É o On Demand, é o Netflix, são as plataformas de conteúdo aí que hoje estão tirando a audiência da TV para outras plataformas, como, por exemplo, Netflix, como, por exemplo, as redes sociais. E toda essa quadrilha aqui. Né? Porque
eu trabalho com a Globo há muito tempo, com TVs no geral, né? Publicidade, então fiz muita campanha e faço muita campanha em TV. E era impressionante como os caras nadavam de braçada, porque assim, era todo o dinheiro para lá. A gente fazia, eu atendi contas como o governo do estado de São Paulo, várias secretarias, atendi Secretaria de Transporte, de Habitação, de Meio Ambiente, atendi outras marcas também, grandes marcas que fazem campanha em TV, e era impressionante, plano de mídia assim era 80%, quase 90% TV, dessa TV 80%, 90% era quase Globo, e aí o restante eram uns jornais, umas capas de revista e já era. Hoje não, hoje é completamente diferente. E a questão é, hoje as pessoas compram a TV, que é onde de fato as emissoras estão, elas têm esse grande problema, porque as TVs agora elas vêm inteligentes, as chamadas Smart TVs, e elas vêm com os tais os aplicativos instalados. E aí eles querem morrer, né? Porque agora ferrou. É óbvio. Falando da Globo, eu puxei esse assunto por quê? Porque eles demoraram muito para se movimentar, até que eles não viram outro caminho a não ser lançar o Globoplay. E aí toda a rede de canais deles, né, da Globosat, tem o seu X-Play lá. Né? Então tem o canal Off Play, tem a GNT Play e tudo mais. Não mudou o jogo para eles ainda, até porque as pessoas continuam assistindo TV. A gente assiste TV, é bom demais, né? Chegar em casa à noite, assim, ó, começar a fazer o janta, você liga a TV, ainda mais eu que moro sozinho, parece que é a minha companhia ali, senão o apartamento fica aquele silêncio horrível, né? Então eu já ligo, oi Bonner, tudo bem? Beleza, vamos lá, oi gente. Ou depois eu vou para o Netflix, é isso aí. Ou seja, mas está mudando o jogo. Está mudando o jogo. O que vai acontecer com a comunicação e quando a gente fala de comunicação de fato, institucional? Né? A gente estava falando, eu e o Hamilton conversando agora há pouco sobre horário dos partidos na TV, que isso é uma questão super importante, os partidos precisam comunicar, a TV é o maior veículo de comunicação no país, de fato. Mas quando a gente vai fazer a estratégia de comunicação de uma marca, como que essa mudança toda impacta na nossa estratégia? É por isso que eu trouxe essa informação para vocês, porque a gente tem que repensar como fazer isso. Eu devo colocar todo o dinheiro na TV ou eu devo criar uma estratégia mais pulverizada? E a gente vai falar lá na frente do funil de comunicação e aí a gente entra mais no detalhe na técnica aí, tá? E a evolução da relação humana com a tecnologia? A gente falou de tecnologia puramente. E o contrário? Como que nós estamos mudando por conta dessa revolução tecnológica? Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas frentes super importantes. Os wearables, ou seja, as vestimentas inteligentes. Né? Hoje a gente tem aí principalmente os relógios. Né? O relógio que já mede pulsação, o relógio que se conecta com o seu celular. Mas esses relógios eles vão ser muito mais inteligentes. E já existem outros acessórios também, como os óculos, como roupas, e por aí vai. A internet, gente, o lance é o seguinte, fiquem à vontade, está aberta a casa aí. A internet está deixando de ser a internet que a gente conhece, que é a internet da tela. Nós vivemos a internet da tela ainda. Começou com a internet do computador, né? Agora do smartphone, mas a internet ela vai deixar de existir às nossas vistas e ela vai estar conectada em tudo. Isso é a internet das coisas. Por exemplo, voltar aí ao meu caso, eu moro sozinho, né, eu tenho um problemaço, porque eu fico na rua direto, eu chego tarde em casa, aí quando eu chego para comer, eu abro a geladeira, falo, putz, acabou aquilo que eu ia comer, acabou o queijo, putz, o pão embolorou, e agora vou ter que fazer miojo, não acredito, de novo. Agora, se a minha geladeira tivesse conectada, e elas já existem, tá? Mas isso vai entrar em escala de mercado agora. Se a minha geladeira estivesse conectada à internet, ela já teria percebido isso, ela já teria se conectado ao e-commerce do supermercado que eu escolheria, ele já teria feito pedido e já estaria entregue na minha casa. E eu não precisaria mais me preocupar com essas coisas. E a gente não vai mais se preocupar com essas coisas. Isso está acontecendo já, só que está na indústria, está começando a chegar agora.
Os carros, por exemplo, aí vocês já devem ter visto vários exemplos, né, de carros autônomos. Eu tenho um caso interessante, estava no Vale do Silício no final do ano passado, lá em São Francisco, onde as grandes empresas de tecnologias estão, né, Uber, Google, Facebook, todo mundo. E aí, é engraçado que lá eles vão fazendo os testes, lá é uma praça de teste para tudo, então você tem que ficar meio esperto. E aí eu comprei uma bike, fiquei 15 dias e eu tinha umas reuniões lá, e aí era tudo um perto do outro, o Uber lá é meio caro, porque aqui, você pega um Uber de R$10, legal. Mas aí lá você pega tipo 10, 15 dólares, aí para o brasileiro pesa, né? E eu tinha que ficar o dia inteiro andando, comprei uma bike, me deram essa dica, comprei uma bike e tal. Todo mundo anda de bike lá. E aí eu estava na esquina, parei na esquina, assim, lá tem as faixas de bike e tal. Parei na esquina, abri o farol aqui no cruzamento, veio o carro, um carro tipo aqueles Smart. Ele veio, sabe quando você desce da bike assim para se arrumar, para esperar? E eu meio que passei um pouquinho da calçada e entrei um pouquinho na rua, o carro pegou e parou. Aí eu, vem, pode vir. O carro não vinha, eu, não pode vir. Quando eu olhei, não tinha ninguém no carro, juro para vocês. Aí eu peguei, voltei para a calçada e ele continuou andando. Eu fiquei assustado e emocionado ao mesmo tempo, porque eu nunca tinha visto um carro autônomo na vida. E eu interagi com ele, eu achei demais aquilo. Então, tudo isso é a internet das coisas. Está deixando de ser a internet como a gente conhece. Vamos lá. E a revolução tecnológica com os humanos? Aí Big Data mais uma vez, né? Então hoje, quando a gente fala de marketing digital, para quem trabalha com marketing digital hoje, sabe o que nós estamos falando. A gente usa um pouco de Big Data no nosso dia a dia quando a gente está falando de monitoramento das redes sociais. Né? Aquilo já é, não é exatamente Big Data, mas a gente está falando de coleta de dados, certo? A gente está falando sobre, hoje está se discutindo tanto nessa relação o que aconteceu com Trump, Facebook, russos e toda essa loucura. Aquilo é Big Data, só que usado de uma forma maliciosa. Né? Só que o Big Data ele é a nossa fonte de trabalho hoje. Né? Então, existem vários softwares disponíveis para a gente entender melhor o nosso consumidor, gerar dados. E é o seguinte, dados sem insights são como ideias sem execução. Porque o que adianta também ter um monte de de dados, perdão? Né? A gente, lá na agência, a gente tem esse problema no dia a dia, porque a gente vai lá nos nossos clientes, a nossa equipe faz lá os relatórios, a gente está tentando mudar isso agora para dashboards atualizadas em tempo real. Então, o cliente acorda, ele vai tomar café, ele já vê no celular dele o resultado de campanha naquele momento. Mas existia um problemaço, que a gente ia lá, fazia reunião de 2 horas, mostrando um monte de número, e o cliente ficava com aquela cara de interrogação. Porque é tanto número, tá, e aí? O que eu faço com esses números? Isso significa o quê? Então, também uma dica para vocês. É importante a gente trabalhar com dados, mas se a gente não gerar inteligência sobre esses dados, eles só são dados, perdidos. E aí, voltando ao Netflix, falando, aqui é um case de Big Data. Olha que interessante. Eles disponibilizaram um gráfico, eu vou ler aqui, já que talvez vocês não estejam conseguindo ler direito ali. Esse gráfico é o seguinte, ó, ele fala o quanto, ele sabe disso, quantos episódios são necessários para que nós fiquemos viciados numa série, numa série. Hooked, né? Tipo, o hábito, né? Numa tradução livre, viciados em assistir aquela série. E aí, olha que interessante. Então, aqui o gráfico, né? O número de episódios, 1, 2, 3, até lá. Cada série. Então, vamos lá no House of Cards. Vejam que o House of Cards, o gráfico, ele está lá no 3, tá vendo? Ou seja, e é verdade. Pelo menos comigo, eu assisto um, eu já viciei já. Eu quero assistir todos e, se pudesse, eu assistia tudo de uma vez. Quem já não fez isso, né, gente? Tipo, já 2 da manhã, eu falei, gente, eu vou acordar cedo, não, mais um. Pá. E fica lá, né, assistindo que nem louco. É muito bom. Então, como que ele extrai esse dado? Gente, Big Data. Ele consegue extrair essas informações de todos os seus usuários e isso é um gráfico de insight. Vocês entendem o que é coletar dados e gerar um gráfico de insight? E aí é o seguinte, a partir daí, eles também começam, eles determinam quem serão os personagens que vão fazer a série
através de Big Data. Sabe por quê? Porque eles também começam a perceber quais são os episódios com maior audiência, com maior avaliação, e eles começam a determinar, não sei se vocês percebem, mas cada episódio ele foca muito num personagem, na maior parte das séries. Isso é uma estratégia até para entender o que agrada mais ou agrada menos o espectador. Fala, amigo. Você sabe se isso aí foi através de pesquisa? Desculpa. Você sabe se foi através de pesquisa ou coleta de dados de comportamento do usuário? Coleta de dados de comportamento do usuário, isso. 100% Big Data da plataforma. O CEO do Netflix, ele foi num evento aí recentemente e ele falou, nós somos uma empresa de dados. Estranho, né? Os caras, para mim, eles são a nova Hollywood e tal. Mas eles são uma empresa de dados, porque eles desenvolvem produtos com base em dados para vender para as pessoas pagarem uma mensalidade de R$20 lá e ponto. Esse é o business dos caras. Certo, gente? Então vamos lá. Muito bem. Então, falando de evolução exponencial humana versus novos hábitos. Aí aqui a coisa começa a pegar. Né, porque essa tecnologia muda totalmente o nosso hábito de comportamento. E aí começa a trazer novos conceitos para a sociedade, como colaboração, compartilhamento, produção de conteúdo, que são os influenciadores, na verdade está tudo envolvido, né? Valor de causas, urbanidade, quebra de fronteiras, relações efêmeras e experimentação. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quem é publicitário, quem trabalha com comunicação, aprendeu na faculdade a estudar o público por gerações. Na verdade, os próprios publicitários inventaram esta sacanagem. Eles não tinham como entender, não existia Big Data, não existia dados, não existia nada. Eles fizeram como? Segmentar o público. Então esse público está aqui, esse aqui, por idade. O que é um absurdo hoje, se você for pensar. Se você for criar a sua estratégia de comunicação dividindo o seu público por idade, está fadado ao fracasso na sua estratégia. Por quê? Então, esqueça fazer dessa forma. Esqueça. Porque é o seguinte, não é possível planejar a comunicação com base em conceitos de gerações enlatadas. Não existe mais geração enlatada por conta desse novo comportamento. Elas podem ter hábitos completamente diferentes. Vou dar alguns exemplos. Isso aqui é o minhocão. Todo mundo conhece, né, o minhocão. Que agora de final de semana está aprovado, aí de sábado e domingo está fechado, o povo começa a ocupar a cidade, e esse aí é a turma esses são os Esparrama, a turma do teatro Esparrama. É um povo do teatro que... Opa, ficou a legenda bem aqui na frente. É um povo do teatro que mora lá, num dos apartamentos. Começou a ver que ali na frente da sua janela ficava todo o público ali de domingo, passeando com as crianças e tal. Eles decidiram abrir a janela e fazer o espetáculo deles lá. Muito legal isso. Cultura aberta, livre, colaboração, tudo aquilo que a gente está falando. Mas vamos nos atentar ao público que está assistindo. Porque quando a gente fala do minhocão, a gente já remete a um público jovem, esse público mais alternativo, que ocupa a cidade, que gosta de artes. Legal, vamos lá. Vocês estão vendo aquela senhorinha de cabelo branco ali, no meio? Pertinho do T de todas ali. Aí percebam. Olhem ao redor. Eles têm um comportamento em comum e são gerações completamente diferentes. Certo? Ah, não, mas vamos falar com os jovens, porque eles sim gostam da colaboração, das artes, ocupar a cidade. Não, mas aquela senhora não, a senhora ela fica dentro de casa fazendo crochê. Não, ela está lá com os jovens vendo teatro no minhocão, ocupando a cidade, gostando de arte. Vocês entendem como não dá para dividir o público por geração? Esse aqui é um outro caso. Esse aqui é um movimento de uma igreja. A verdade é que eu não sei nem qual é essa igreja, não importa. Eu quero falar de comportamento. E aí a gente fala, a juventude está perdida hoje. É esse funk. É não sei o quê. É que a molecada... é a gravidez... E de fato é um problema, a gravidez precoce e tudo mais. Mas o público jovem é assim, os adolescentes eles são assim. Não.
tem milhares e milhares de jovens que escolheram esperar. E aí esse movimento aí é um movimento assim, é o sexo após o casamento. Aí você vai mais uma vez enlatar os jovens? E esse aqui? Esse aqui era um programa que tinha na GNT, chamado Amores Livres, que fala sobre poligamia. Colaboração, né, gente? Nós estamos falando. Né? É o conceito de compartilhar. Certo? As pessoas que entendem que, por que eu preciso casar com uma pessoa? Ou ter uma relação com uma pessoa? Eu consigo amar duas pessoas. Eu consigo me relacionar com mais pessoas. Bom, não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos falando de comportamento mais uma vez. Ah, mas são esses jovens doidos aí, ó, que cortam o cabelo ali daquele jeito, todo tatuado, essa molecada está muito louca. Não, gente, seu Zé também está na mesma, ó. Seu Zé está na pegada da poligamia também. Tá? Ou seja, não se trata de geração mais uma vez. Eu trouxe 3 exemplos para vocês para desconstruir a metodologia de separar o seu público por geração. Certo? Com relação à evolução exponencial na comunicação. Agora a gente vai para o último ponto. Já passaram 40 minutos, passou rápido, hein? E aí a gente vai falar de algo que começa a interessar ao nosso dia a dia de trabalho. Tá? E aí eu vou entrar nas metodologias, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente começa a falar sobre social commerce. O influenciador é o maior representante de social commerce hoje. Tá? Que é o quê? Pô, eu sigo lá o Leandro, publicitário, que ele me fala um monte de coisa lá, e ele fala o seguinte, galera, ó, tem um software aqui X de Big Data gratuito, acessa lá, compra. Tá? Ou né, a Pugliese que fala daquele whey protein, ou aquela, enfim. Social commerce, cara. Sua rede de contatos nas redes sociais indicando produtos. O mobile first, ou mobile first, né, que é a forma certa de falar, que a gente fala mobile no Brasil. Errado, né? Mas é mobile first. Ou seja, você já pensar a sua estratégia mobile first. Ou seja, quem utiliza o Google Analytics para fazer né, levantamento de dados sobre a audiência nos seus canais, sabe o que eu estou falando. A maior parte esmagadora é acesso pelo celular. Então, como que eu vou pensar em desenvolver um canal de conversão de uma campanha que seja, por exemplo, um site não responsivo? Eu vou gastar dinheiro em mídia, vou gerar audiência e essa audiência vai vazar. A gente não vai converter. O Omnichannel, que é a conexão de todos os canais. O Omnichannel se fala muito hoje em dia no varejo, né? Por exemplo, a Magazine Luiza está super evoluída nisso, né? E aí, basicamente, é o quê? Porque antes, como que funcionava? Ou você vai na loja e compra na loja, ou você compra no site, certo? E aí, no site, você recebe em casa, ou na loja, você retira na loja. Pô, mas não é tudo a mesma coisa? Não é a Magazine Luiza? Hoje, eles estão tentando, inclusive, né, vai chamar Magalu. Eles estão encurtando o nome, tanto que vocês percebam na campanha, no final, a Magazine Luiza vira um Magalu. Assim. Já fala a hashtag Magalu e tal. É, inclusive, mais uma forma de posicionar a marca como uma marca tecnológica, inclusive. Né? Agora, lá é o seguinte, você já pode comprar no site, retirar na loja, já é omnichannel. Antes você não podia, você ia na loja para reclamar de um produto que, vamos supor, comprei na internet, estou passando lá no centro, na frente da Magazine Luiza, hoje nas Casas Bahia é assim ainda. Vamos dar esse exemplo. Aí, pô, comprei no site, entrei lá para falar, ao gerente, por favor, pô, eu comprei no site, eu preciso saber, não chegou. Amigo, não sei de nada. Você liga lá no e-commerce, cara. Pô, mas vocês não são a Casas Bahia? Sim, mas são coisas diferentes. Então, isso é o contrário do Omnichannel, certo? As startups que estão criando grandes revoluções e as multiplataformas. Então, vamos lá. Startups promovendo soluções. Eu sou uma pessoa que trabalho nesse segmento. Não vou me aprofundar aqui, só tem esse slide para falar disso. A questão é, só fiquem atentos a buscar soluções que as startups estão disponibilizando. Tem muita coisa de inovação radical, exponencial, disponível para teste, que vocês podem usar hoje nas campanhas de vocês. Tá? Busquem essas novas ferramentas, pesquisem, porque tem muita gente criando. O Brasil é um vulcão de soluções de tecnologia.
Não sei se vocês sabem qual que é o conceito de unicórnio, mas unicórnio é uma empresa, uma startup que vale mais de $1 bilhão. São os unicórnios. O Brasil nunca teve nenhuma unicórnio. Obviamente que os Estados Unidos, o Vale do Silício, é o celeiro dos unicórnios, né? Uber é um unicórnio, Airbnb, a China agora, a Índia. Só que agora o Brasil, esse ano, ele abriu as porteiras e saíram 3 unicórnios de uma vez, nesse começo de ano. Que foi o PagSeguro, que foi a Nubank, e o terceiro eu esqueci. 99. Por quê? Porque eles já estavam nessa escala, chegando muito próximo, e aí o PagSeguro foi para os Estados Unidos, fez IPO lá, recebeu um mega investimento, passou dessa... Porque, na verdade, é um conceito só, né? A empresa já vale mais de $1 bilhão, ela é um unicórnio, mas é um conceito da comunidade, das startups e investidores, né? 99, porque já tem uma bolada dos chineses que colocaram dinheiro, né? E a Nubank, porque agora já também recebeu um aporte aí importante, então, logo nesse começo de ano, já temos 3 unicórnios. Isso é super importante para a gente, por quê? Primeiro que tira, né, aquele senso de vira-lata, né? Que a gente não consegue... Exato, porque a gente tem um movimento tão grande e a gente não tinha uma sequer. A gente tem muitas vindo atrás agora. Agora a porteira está aberta. A próxima, por exemplo, vai ser a Movile, que é a dona do iFood. A Movile fica em Campinas. Eu estava semana passada com o pessoal da Movile num curso lá. Eles foram falar sobre tudo que está acontecendo na empresa. Muito bem. Então, tem muita coisa rolando. Só que a gente está falando de startups com, né, iFood, já é uma grande empresa. Estou falando assim, fiquem atentos àquela startup de 2 moleques que saíram ou estão na faculdade ali e criaram alguma solução super bacana para vocês usarem nas campanhas. Tá? Vamos valorizar os pequenos também, que estão vindo com boas soluções. O second screen, pô, isso aqui eu nem preciso falar, porque eu tenho certeza que vocês vivem assim. Nós, né? Quem que não vai assistir a novela lá e não fica desse jeito? Com o celular na mão. Ou com as 3, olha só, a pessoa ali está com as 3 telas. Com a TV, 4, é verdade, ali ó, o iPad. Eu fico assim, cara. Eu fico assim. Vocês devem ficar também, né? Talvez não num grau tão radical, mas no mínimo com o celular na mão, né? As meninas estão dando risada ali, eu tenho certeza que vocês ficam assim. Não é? E mesmo que seja comentando o programa que nós estamos assistindo, né? Acompanhando as hashtags nas redes sociais e tal. Então, pensem só, volta àquela estratégia de comunicação que a gente tinha antes, de pegar todo o dinheiro e colocar lá na última tela, lá na TV. Aí foi lá, o conteúdo dessa comunicação qual que era? Esse é o produto, compre esse produto. Aí você fala, pô, legal, gostei desse produto, deixa eu dar uma olhada. Aí você pesquisa no Google, não aparece nada. Ou se você acha alguma coisa, você vai e acessa o site daquele produto, aquele site não abre corretamente no celular. O que você vai fazer? Rapidamente você vai desencanar daquilo. E aqueles milhões que foram investidos em comunicação na TV vão para onde? Para o ralo. Por isso que hoje a gente pulveriza a verba de mídia. Muitas vezes a verba de mídia vem para a estruturação de canais. E esse é o papel da agência. E pensem nisso na campanha de vocês. Como a gente vai ter, mas eu não vou ter, pô, nós estamos falando dos deputados, a gente não vai, alguns vão entrar na TV, outros não, não importa. Façam o seguinte, o que a gente chama do roadmap. Na verdade, nós vamos falar de metodologia lá na frente. Mas pensem como o eleitor de vocês, qual que é a jornada que ele vai seguir? Ele vai ter o primeiro, qual que é o funil? A boca do funil, o primeiro impacto, o segundo impacto, até o final, até a conversão de voto. Qual que é a jornada desse eleitor com a comunicação de vocês e o que precisa ser feito em cada uma dessas etapas. A gente vai falar disso já já. Estou falando dos conceitos ainda. Mobile first ou mobile first, certo? Pensar em a estratégia já no mobile, principalmente aqui no Brasil. O social commerce, já falei lá na frente, né? Na verdade era para eu ter detalhado aqui nos slides, eu já acabei falando um monte. Vocês já entenderam. Isso aqui eu vou passar, esse vídeo. Ou seja, o que tudo isso significa? Os consumidores estão always on. Always on. Quem aqui vai dormir, deita na cama, apaga a luz, liga o celular,
celular, dá a última olhada, põe. Ó, todo mundo dando risada. Se entrega, né? Aí acorda, despertador, mais uma sonequinha, 10 minutos, aí a primeira coisa, mais uma zapeada, para ver o que está acontecendo no mundo. Always on, gente. Nós estamos conectados o tempo todo. E os produtos que a gente consome, as marcas que a gente se relaciona, e o nosso candidato, está? Precisa, né? Muito bem, então o novo consumidor, ele é completamente diferente. Não dá mais para fazer aquela campanha lá de, olha, esse é o produto, compre. Né? Já era. Ele interage, ele questiona, ele pesquisa e pior, ou melhor, pior para o publicitário, precisa quebrar a cabeça para resolver isso. Ele influencia, cara. Né? Não adianta você falar mais que a sua marca tem a melhor geladeira, não sei se vocês lembram lá do caso da Brastemp, né? Ah, pô, foram décadas construindo uma imagem do, mas é uma Brastemp, né? E aí aquele consumidor lá comprou uma geladeira, isso já é antigo, inclusive, mas que me veio à cabeça agora. Comprou uma geladeira, veio quebrada, ele tentou trocar, ficou meses tentando trocar, não conseguia. Aí ele começou a fazer vídeos na internet, fez um maior barulho. E aí pensa você, aí vai lá, vocês, para comprar uma geladeira, começa a pesquisar. E a primeira coisa que vocês veem, vocês já têm aquele recall de marca, do, pô, a Brastemp é uma ótima marca. E de fato é um bom produto. Mas aí vocês vão pesquisar na internet hoje. Vocês vão interagir, vocês vão questionar, vocês vão pesquisar. E aí, de repente, vem o vídeo do cara lá falando, olha, eu comprei essa geladeira aqui, ó, os caras nem me ligam, estou tentando trocar e não consigo, eu paguei R$3.000 essa geladeira. Aí você faz assim, opa, peraí, cara. Aí você vai no Reclame Aqui, tem mais um monte de coisa. Aí você vai no e-commerce lá, tem comentários negativos. Gente, o que adianta fazer comunicação institucional se o seu produto é ruim? Ou se você não dá a atenção necessária para o seu cliente. Certo? Gente, isso vale muito para o nosso universo aqui de candidatos, né, de homens e mulheres públicas. Certo? É difícil mesmo, a coisa ficou mais difícil para todos nós. Mas a gente tem que pensar nesse... Por isso que quando eu falo de comunicação política, que é uma área que eu estou entrando agora, muito com... tendo aí amigos como a Milton, a Karina, que mostram para a gente, né, como funciona, o Rodney, aí, que a gente já trabalhou junto também. Mostram para a gente como é esse universo. São pessoas que são desse mercado. Né? Eu estou vindo para esse mercado aos poucos e tal. Às vezes eu fico meio perdido, porque é complexo demais. Mas eu venho com esse mindset de entender quais são os canais. De entender que a gente precisa, de fato, não só comunicar, se relacionar, gente. Senão, não adianta falar só de campanha política. Vamos a cada 4 anos falar e fazer campanha. Quantos candidatos que eu vejo aí que abrem canais, redes sociais, faz a campanha e depois abandona? Perde uma super oportunidade de dialogar com o seu público, não é? Muito bem. Então, o consumidor ele se tornou tão influente que a forma como chegamos até ele, o próprio processo de comunicação mudou. Enfim, é tudo isso que a gente falou até agora. E aí o Google, ele dá um exemplo, a gente tem uma parceria forte com o Google lá na agência, eles fazem muitos treinamentos com a gente, e aí eles deram aí para a gente esse... Eu peguei 2 slides que eu achei bem interessante lá. Então, o modelo tradicional de marketing mudou. Antes você tinha o estímulo, o primeiro momento da verdade, que é a compra. O estímulo é aquele lá, ó, campanha na TV. O primeiro momento da verdade, fui lá na loja e comprei. E o segundo momento da verdade, pô, eu gostei desse produto, me fidelizei e tal. Hoje, existe um momento intermediário entre o estímulo e o da verdade, que se chama momento zero, ou micro moments. E aí, esses são os micro momentos, e aí eu vou passar um videozinho para vocês verem, que vocês vão se identificar com ele. Espero que seja o vídeo certo agora. É o vídeo certo, vamos lá, gente.
grinding sound when you turn the key? Vocês se identificaram com isso, gente? Sim? Muito bem. Vocês entenderam os micromomentos? A gente pode falar um pouco dele. Vocês perceberam que ali foram cortes ali de momentos específicos da vida de pessoas completamente diferentes. O que aconteceu em comum entre elas? Elas estavam fazendo algo e elas foram pesquisar. É claro que é um vídeo que o Google está vendendo o produto dele ali, né? O buscador e tal, mas o comportamento é esse, né? Então, por exemplo, acordei, vou fazer uma palestra aqui na Assembleia, a primeira coisa que eu fiz, Google Maps, para entender qual que era o tempo que eu ia levar para chegar aqui para eu me organizar com o horário, certo? Depois, pesquisei o endereço do instituto que está organizando esse encontro, para eu ir lá primeiro antes. Eu usei umas 5 vezes só para este, foram 5 micromomentos só para este evento, né? Então, gente, pensem isso na estratégia de vocês. Como inserir o candidato, ou o produto, ou a marca, nos micromomentos? Lembra que eu falei, novamente, que não adianta você ver na TV, se depois você pesquisar e você não conseguir se conectar? E muitas vezes a gente não precisa mais da TV, a gente não precisa mais do grande veículo de comunicação. A gente pode se conectar completamente pelos canais digitais. Mas também não adianta estar lá com conteúdo fracassado, um conteúdo, né? O conteúdo é tudo hoje. O canal está lá. E o conteúdo? Então, quando a gente fala de mídias sociais, principalmente, que é o que os candidatos costumam hoje utilizar como canais digitais, é super importante a gente fazer a estratégia de conteúdo. Sabe como a gente faz? Determina primeiro qual que é o universo, a gente vai falar disso lá, eu não me aguento, né? Mas determina qual que é o universo, qual que é o público de fato dele. Ah, Leandro, mas ele é deputado, ele atende todo mundo. Não, tem alguém. Hoje a tendência, não é mais nem tendência, é fato, é realidade, é a segmentação, gente. E as redes sociais dão toda essa possibilidade de segmentação. Então a gente tem uma ferramenta incrível na mão, né? Quem que é o público mesmo, o principal, o early adopter do nosso candidato? Depois o restante é o restante, ele vem junto, mas com quem que de fato a gente está dialogando? Vamos alinhar o discurso dele para esse público, certo? Vamos pesquisar que tipo de conteúdo essa persona consome, para a gente fazer um alinhamento até de visual dos vídeos, por exemplo, dos posts. Gente, tem que fazer segmentação desse conteúdo, senão também não adianta estar nos canais digitais. E esse aqui é o funil dos micromomentos. Depois vocês podem pesquisar também, vai estar na apresentação, vocês pesquisem, mas como que a gente faz um trabalho para que é a boca de funil, que é o conhecimento, é o CI, né? Que é o primeiro contato da pessoa com a marca. Aí eu vi essa marca, de repente. O think, eu vou dar um exemplo, né? Então estou na rua lá, de repente vi uma comunicação de um carro, que possivelmente, hipoteticamente, é um carro que me interessa. Falei, pô, legal, não sabia que tinham lançado esse carro aí. E aí eu começo a o quê? Aconteceu o primeiro, a boca de funil, que é o se. Aí eu começo a pensar.
porra, mas será que não é o momento de trocar meu carro? Pô, já estou há X tempo com ele e tal, não sei, eu começo a pensar no consumo. Depois eu falei, vou lá na concessionária, cara, vou dar uma olhada. Eu vou lá na concessionária e tal, não sei o quê. E aí eu compro. E aí eu me fidelizo com essa marca. Apliquem esse funil para o candidato de vocês. Façam esse exemplo depois, esse exercício. É mais difícil, né? Porque não é consumo, é relacionamento. Mas pensem na campanha que vocês vão fazer quando você vai primeiro comunicar, porque o brasileiro ele não tem muita fidelidade ao político, né? Ao homem ou à mulher pública. Oi? Né? Com razão na maioria das vezes. Mas eu ainda acredito que tem muita gente boa e fazendo um trabalho seríssimo aí. E esse é o ano, né, da virada, espero. Apliquem aí, façam esse exercício. Vocês vão descobrir coisas incríveis aí. Vocês vão trazer soluções. Põe na parede, faz exercício na parede mesmo. Coloca uns post-its do lado e faz as hipóteses, chama a galera, chama a turma lá. Gente, o que vocês pensam que neste momento do funil é a relação do nosso candidato com o nosso público? Puta, isso. Põe um monte de post-it do lado. Vocês vão ter um brainstorm incrível. E aí, falando de estratégia digital, certo? A gente criou, não sei se vocês conhecem o Business Model Canvas, é uma metodologia, tem um linkzinho lá embaixo, depois quando vocês pegarem a apresentação, vocês cliquem lá no Business Model Canvas. É uma metodologia super tradicional para você organizar o raciocínio de um plano de negócios. Para você lançar uma empresa ou para você organizar a sua empresa. E aí, inspirado nele, existem outros Canvas. Por exemplo, o Lean Canvas, que é para startups, que ele muda alguns conceitos e você faz as hipóteses de negócio. E aí, nessa onda, eu criei o Digital Strategy Canvas, que eu uso. É um modelo que eu criei para eu usar para os nossos clientes, para a nossa equipe na agência usar. Eu estou compartilhando com vocês, que é esse aqui, ó. Digital Strategy Canvas. Então, como que funciona? Isso aqui, gente, sabe como eu tenho lá na agência? Eu tenho isso num adesivo gigantesco na parede, assim, porque a gente vai colando os post-its aqui, tá vendo? A gente vai criando as hipóteses e criando os post-its ali, de repente você tem uma estratégia pronta. Aí depois você passa isso para o papel, escreve um paper, né? Faz uma apresentação, faz o que vocês quiserem. Aqui é o laboratório. Então, por exemplo, comecem por ali, o propósito. Qual que é o propósito do meu candidato? E aí a gente começa a falar de segmentação um pouco. Por quê? Porque o segundo é o público. Tá? Não tem uma sequência exata. Eu sugiro começar por propósito, porque é o princípio de tudo. Né? O propósito é o seguinte, por que o candidato está lá? Qual que é o propósito dele? Por que ele quer ser eleito? Por que ele quer estar na Câmara? O que ele quer fazer? Ele quer defender quais bandeiras? Pensem no propósito, pesquisem sobre o propósito. Depois você vai para público-alvo. Mas público-alvo é todo o meu... Não é. Todo mundo compra geladeira? Todo mundo compra geladeira. Mas existem geladeiras e geladeiras. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de tecnologia. Então, para mim, quanto mais a geladeira falar comigo, melhor. Eu quero comprar logo essa que já vai comprar as minhas coisas, que aí eu vou ser feliz mesmo. Ali. Quer dizer, feliz não. A felicidade não está relacionada ao consumo, mas vai me resolver um problemaço. Né? Então, pensem no público-alvo, mas aquele que realmente se engaja com o propósito do seu candidato. Certo? E aí você vai depois para ações. Quais ações que a gente vai criar para comunicar o propósito para o público-alvo? Pode ser várias coisas, pode ser eventos de discussão sobre comunicação, sobre cidadania, sobre a participação política, pode ser lives no Facebook, chamando outros candidatos que fazem parte da mesma bancada, da mesma bandeira. Criem, não sei, pensem, gente, nós estamos aí para isso, somos pagos para isso. Certo? E aí a gente vai lá para a mídia. Então eu estou pensando em fazer um live. Sejam específicos. Então, vamos lá, o propósito é esse, meu público é aquele, então meu público ele está conectado. Eu vou fazer uma ação, vou criar uma série, uma websérie, ou uma live série, onde eu vou me comunicar com o meu público através de quais canais?
Vai lá para os canais, ali, perdão, canais proprietários. Não, mídia. Vou lá no Facebook. Então, vou usar plataforma, escrevam. Facebook, cola o post-it lá. Ações. Live séries, colhe o post-it lá. Propósito, aí cada um tem o seu, público-alvo, cada um tem o seu. Quais são os canais proprietários? Qual é o canal que realmente o meu candidato deve estar? Lembra lá no funil, quando eu vi e eu pensei a respeito daquele candidato, eu pensei, pô, mas não é que esse propósito faz sentido para mim? Eu defendo essa bandeira. Deixa eu pesquisar. Aí você vai lá pesquisar. Esses são os canais, ele precisa encontrar os canais. Que, gente, não tem muito segredo, são as redes sociais lá. Vamos falar de Facebook, vai. Certo? Ah, e o site? Cara, o site é uma discussão, viu, para a campanha política. Eu defendo ter. Por quê? Porque como estratégia de SEO, de busca, resultados de busca, porque eu entendo que ele é a sequência do funil, porque eu vou me relacionar com ele pelas redes sociais mesmo. As pessoas, de fato, têm preguiça, elas não querem ir mais para o site, desde que faça sentido na jornada. Ou seja, vou comprar alguma coisa, né? Eu vou lá acessar o e-commerce, tudo mais. Mas, ainda assim, eu sugiro ter um site para você ter o agregador de todo o conteúdo. Porque no Facebook também tem o hábito lá, né? Tem lá o último live que a gente fez lá, beleza. Mas aí a pessoa ela vai parar lá, ela não vai pesquisar todo o conteúdo. Não se faz isso. Mas as pessoas, elas têm essa... É o que a gente fala da síndrome do toque, né? É o que a gente fica lá, assim, a gente não vê mais nada. Mas se você tem um site, você está agregando tudo aquilo. Você tem a sequência dos vídeos que você embedou lá do YouTube ou do Facebook. Concordo plenamente. Qual que é o seu nome mesmo? Aline, eu concordo plenamente com você. Eu penso assim. Sim, claro. Colocar lá um mapa de qual é a agenda daquele candidato. Porque ali a gente está, o site, ele está mais naquela parte do fidelizar no funil. Entendeu? As redes sociais tá meio que ali no do, no think and do. Certo? Depende. E se a gente abrir um chat online, fale com o gabinete? Olha, levem os conceitos da comunicação de marcas para lá. Mas você tem razão mesmo, 99,9% do site é assim, dos sites. Mas me veio na cabeça agora, e se a gente criasse um chat com o gabinete para eu tirar dúvidas, qualquer dúvida, eu quero me comunicar com o meu candidato. Então, a gente já começa a ter... Então, vamos lá, vamos pegar o post-it, vamos pôr lá no canais proprietários. Site, Facebook, chat online dentro do site. Está vendo como a gente começa a criar um brainstorm aqui? De repente, a gente vai olhar aquilo e vai falar, gente, que coisa linda. A gente chegou num monte de solução. Ai, meu Deus. Tá. Não é espinhosa, não. Olha... Também vai depender muito da estratégia, do candidato. Eu sou um leitor de blog, então eu gosto de candidatos que tenham um blog. Por quê? Primeiro, você organiza o conteúdo que nas redes sociais é super difícil a gente oferecer isso organizado para o consumidor, para o eleitor, até pelo comportamento dele na rede social. A coisa é muito dinâmica, certo? E tem muita poluição visual. E, gente, esse ano o bicho vai pegar, certo? Nas redes sociais. Vai ser lá o que eu falo de panfletagem digital. Sabe quando você vai votar, você passa naquela esquina e está todo mundo jogando panfleto para o alto, assim? Eu penso que vai ser meio assim nas redes sociais. Mas aí eu estou gostando daquele candidato. Eu estou pensando. E aí eu vou me fidelizar com ele, aí eu vou para o próximo estágio do funil, eu vou para o site dele. E aí eu gostaria de ler no blog dele o que ele tem falado, quais são os vídeos, tudo mais. E ajuda muito no resultado de busca orgânica também. Porque quando eu buscar pelo candidato... O site vai aparecer nos resultados, as redes sociais, ele só aparece lá, o Facebook do cara está aqui. Mas e os conteúdos? Então, cria uma musculatura de conteúdo para a marca, né, para a imagem. Isso, é um agregador de conteúdo, né? Você joga tudo para dentro. Então, assim, eu acho que para site de candidatos, ele tem que ter uma função muito específica. E eu acredito que o blog é uma função específica para isso.
verdade, Aline. É um ponto importante, porque você consegue criar a linguagem que a gente determinou lá no propósito, sabe? Usar a linguagem ideal. O site fica. O site por site, cara. O site, na agência a gente faz bastante site. Mas todo site ele tem um propósito. Então, por exemplo, eu tenho no mercado imobiliário. Quando eu faço uma campanha, gero os leads, os cliques para a campanha. Esses cliques eles direcionam para uma landing page, na verdade, que é um site muito específico para uma conversão. Ele vai acessar a landing page fala do produto e já tem um formulário na cara de cadastre aqui seus dados para o corretor entrar em contato. Ele tem uma função específica, gerar leads, ponto. Se ele não tivesse o formulário, só informações do produto, não funcionaria para nada. Então, os sites eles precisam ter uma função específica. E escrevam lá em canais proprietários, site, puxa uma perninha assim, qual que é o objetivo do site? O que eu quero nessa fase da fidelidade lá no funil? Eu quero manter essa pessoa se relacionando com a gente. Ali você pode, inclusive, promover, olha, assine o nosso canal do YouTube, siga nas redes sociais, ou fale com a equipe de campanha via chat. Eu não sei, gente, a imaginação e os canais e as soluções são infinitas. Tá? Mas pensem numa função. O blog é uma função super importante. Ele está gerando um conteúdo que vai melhorar a aparência, o resultado de busca do nosso candidato, porque você pode fazer o seguinte também. A gente tem, por exemplo, as pessoas elas vão lá, eu vou falar disso lá na frente, vão lá no Google Trends, que é um site, e pesquisa assim. Como que você pode pesquisar os resultados das buscas? Então você põe assim, vamos supor que o deputado de vocês é um deputado que representa um colégio eleitoral ali de Piracicaba, vai. Aí põe lá no Google Trends, deputado Piracicaba. Porque isso é uma forma como as pessoas podem buscar. Porque, de repente, eu moro em Piracicaba ali, não sei em quem eu vou votar, e eu vou procurar como deputado Piracicaba. Opa, então no meu conteúdo, é claro que vocês não vão ficar com, ô deputado de Piracicaba. Não, não é isso, mas no conteúdo você começa a promover esse tipo de... existe toda uma estratégia de SEO, que é o Search Engine Optimization, que é para você posicionar, taguear o seu conteúdo para ele aparecer nos resultados de busca. E aí você pode começar a colocar nos conteúdos sobre quais são os colégios que esse deputado ou deputada representa, ou as visitas, o deputado esteve nessas praças. Tudo isso gera um resultado de busca lá. Então pensem nesses micromomentos. Isso é micromomento para o seu candidato. Tá? Micromomento é se ele deu estalo, think. Gente, eu preciso de um deputado, está chegando as eleições, mas é porque é assim, né, gente? Eu preciso escolher um deputado. Eu estou indo na mesa de bar, eu não estou conseguindo discutir política, porque eu não sei nem o que eu vou votar, eu não lembro quem eu votei. Então, né, Então, a pessoa ela vai buscar dessa forma, certo? Pensem nesses micromomentos, olha como ele é importante. Vamos lá. Soluções tecnológicas. Aqui, gente, acho que não envolve tanto para vocês. Se envolve mais para marcas e tal. Ok? Métricas. Investimento tem ali, investimento vocês têm que tentar determinar mesmo qual que é o budget que vocês têm, tudo mais, beleza. Mas aí também não vou entrar nessa área. Aí, os índices de performance. Tá? O que são os índices de performance? O que vocês ouvem falar por aí, os KPIs, né? Que são os índices chaves de performance. Aí vocês têm que começar a pensar, o que vai ser um número importante para eu determinar se a campanha deu resultado ou não? Porque também tem muitos dados. Se a gente se perder nos dados, a gente vai ficar louco. Você tem que determinar o que é um índice importante. Tá? Então, por exemplo, o índice de performance aqui pode ser o quê? Pode ser a quantidade de views no nosso Facebook Live. Isso é um índice. Se a nossa estratégia lá em ações for, nós vamos trabalhar com vídeos, certo? Então, o nosso KPI vai ser visualizações dos vídeos. Aí você monta um gráfico lá, faz um gráfico, todo o período de campanha, dias, semanas, marca quais são os dias que subiram vídeos, alimenta, Excel mesmo, ou eu vou indicar umas ferramentas de dados para vocês. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 do tema X, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 do tema X, coloca lá, imputa lá quantas visualizações teve, monta um gráfico, vocês já tem uma dashboard, cara, deixa lá na parede, lá, põe na televisão, mostra para o seu cliente, para o seu candidato, para a equipe. Gente, faz que nem o Netflix, pô. Põe lá, gente, olha,
o nosso Facebook Live que a gente falava sobre, sei lá, educação política, bombou. Então, a gente vai falar mais sobre educação política. Aquele outro lá que a gente estava falando sobre, sei lá, um outro tema, não deu certo. Então, não vamos mais falar dele. Isso é teste. Lembra que a gente falou dos testes? Ok? Que mais? Aí, pô, Leandro, mas índices de performance não são métricas? São correlacionados, tá? Porque ali o índice de performance é o seguinte, qual que é o meu KPI? Visualizações. Quais são as métricas? Pô, eu estou falando de um universo X, eu preciso alcançar pelo menos X mil ou milhões de visualizações. Essa é a minha métrica, tá? Gente, tentem utilizar isso. Isso é metodologia de estratégia, todo mundo usa, está completo, está na parede. Vai. Eu vou, no final, eu vou deixar minhas redes sociais, eu vou disponibilizar lá essa apresentação, a gente dá um jeito aí, mas está tudo certo. Então, cara, isso chama-se metodologias ágeis, né? Se você procurar metodologias ágeis, existem várias. Kanban, Scrum, os Canvas. Para cada coisa existe uma metodologia ágil. E essa é a estratégia digital que a gente criou. Pois é, uso super. Metodologia ágil é isso, gente, para a gente chegar num resultado rápido, certo? Vamos lá. Então, vai estar disponível para vocês, usem, a gente criou para, voltando lá no primeiro slide, compartilhar mesmo conhecimento, técnica, metodologia, vamos trabalhar junto, porque todos nós somos planners, certo? Muito bem, então vamos lá, falando um pouco de metodologias e ferramentas, e para encerrar aí a nossa conversa, então, qual que é o conceito que eu trabalho? Né? A gente saiu daqueles 4 P's do marketing, aquela coisa toda, né? E aí a gente trabalha com C3 mais M3, que é consumidor, canais e conteúdo, né? Falando do conteúdo mais uma vez, e mídia, métricas e melhorias, porque melhorias é o mais importante de tudo. Né? Ou seja, ó, a gente fez os nossos Facebook Lives, a gente determinou KPIs, fez o planejamento de conteúdo, começou a entender o que está performando melhor, e isso é melhoria. Então, vamos focar naquele tipo de conteúdo. Aqui é um outro gráfico para vocês utilizarem, depois vocês vejam, mas ele funciona desta forma. Primeiro, eu preciso entender a jornada do meu consumidor. Lembra que a gente falou disso? Qual que é a jornada de relação do meu eleitor com o meu candidato? Pensem, se coloquem no lugar melhor, vá pesquisar isso, vá entender, converse com as pessoas. Eu adoro ir, eu trabalho com o mercado imobiliário, já falei, né? Eu adoro ir para as regiões, fazer pesquisa de entorno, eu vou nos botecos, cara. Eu vou nas padarias, eu pego táxi, eu falo pra caramba, vocês perceberam. E aí eu converso com essas pessoas, eu já tiro tudo ali, não preciso contratar ninguém para fazer isso. O povo sabe de tudo, gente. O povo é a voz de Deus mesmo. E aí, entendendo a jornada do consumidor, entendam como eles se relacionam, buscam como as pessoas estão se relacionando com política hoje. Está mudando, né? Então tem que ficar de olho. Aprimorar a proposta digital, otimizar. Então, como que eu vou entender essa jornada e melhorar os meus canais, a minha estratégia ali? Reforçar as parcerias digitais e aperfeiçoar os canais. Tá? Isso funciona muito mais para marcas, mas também é uma forma da gente utilizar, certo? Aqui, na verdade, ele está mais relacionado a você fazer uma melhoria de canal. Tá? De canal, assim, site. Nós estamos falando de site. Aplique essa metodologia para o seu site. Vou entender a jornada do meu consumidor no meu site. Pô, mas ele vai fazer o quê aqui? Aí você começa a responder as perguntas. Vocês veem que tudo está baseado no problema e não na solução? Que a gente tem que ser apaixonado pelos problemas. É muito louco, né? Por favor. Obrigado, viu? A gente tem que ser apaixonado pelos problemas. E aí, gente, etnografia é diferente de netnografia. Etnografia, certo? É você ir a campo, certo? Etnografia na comunicação, né? Porque, na verdade, o conceito é muito mais amplo. Mas você, de fato, mergulhar e vivenciar aquele comportamento ao lado do seu público-alvo. Entender melhor como o hábito funciona na veia mesmo, ali. E aí a gente pede para o povo, não, então vamos pesquisar o público? Vamos. Aí vai lá no Google. Ficar pesquisando o público no Google. Gente, etnografia não é netnografia.
Por isso que eu falo para vocês, então deixa eu ver se na internet tem aqui algum dado sobre a população brasileira. Gente, pelo amor de Deus, sai aqui da Assembleia, vai pegar um ônibus, vai ver gente, vai conversar com as pessoas, vai entender o que elas estão achando de política do seu candidato. Isso é o que vocês precisam fazer. Muito bem, aqui é uma metodologia para personas, tá? Existem várias na internet, só vocês pesquisarem, metodologias para personas, mas vocês têm que criar a persona da campanha de vocês. Pode ter mais de uma, inclusive, pode ter 5, pode ter 10. Dizem que mais de 9 está errado, não sei quem inventou esse 9 aí. 9, 10, porra, a mesma coisa, né, quase. Mas não façam muitas, tentem priorizar. Ainda mais candidato, né? É muito amplo, de fato. E aí, como que você vai fazer? Coloca lá a fotinha, ó, é o Leandro, né? Quem eu sou. O Leandro tem 37 anos, é publicitário, é de São Paulo e tudo mais. Razões para eu me engajar com você, com o candidato. Eu gosto das bandeiras relacionadas à acessibilidade tecnológica, eu gosto do... O Leandro é isso. Razões para eu me engajar, razões para eu não me engajar. Por que eu não me engajaria com esse candidato? Porque ele tem um histórico X, ou ele cometeu determinadas falhas. Pontua mesmo, põe a dor na cara, para vocês entenderem como resolver, certo? É que nem o médico falar, puta, ele está com câncer, mas eu não vou falar não. Não, toma uma aspirina e vai estar tudo certo. Não adianta, gente. Problema tem que ser resolvido. Meus interesses, tecnologia, esportes, tal, minha personalidade, meus skills, dreams, envolvimento social. Façam isso para umas 5 pessoas que vocês entendem que são o público-alvo da campanha de vocês. Com isso, comecem a pensar a parede do quartel-general de vocês, de campanha. Vocês vão ter lá o funil, cheio de post-its, vocês vão ter lá o strategy canvas, vocês vão ter as personas. Gente, vocês têm todas as informações já planejadas. Vocês têm uma campanha planejada. Tá? Muito bem. Aqui é mais desenvolvimento de produto, então a design thinking não está relacionado ao que a gente está falando. Esse é um livro que eu indico vocês a lerem. Tá? O Lean Startup ou Startup Enxuta. Tem em português. Esse é um conceito que paira muita coisa do que a gente falou aqui, porque ele fala sobre metodologias ágeis. Ele fala como criar um negócio usando metodologias ágeis. E a partir desse livro, muita coisa aconteceu. Então, leiam. Vale muito a pena, é importante. Product Thinking também não está muito relacionado a gente. São metodologias ágeis que a IDEO, que é um escritório americano de inovação, lá no sitezinho deles, lá, designkit.org. Você vê que o site tem sentido, ele tem um objetivo. O site dos caras não é um site para falar da IDEO, é um site que ele disponibiliza um monte de metodologia ágil para você usar. Então, se vocês quiserem acessar lá, tem bastante coisa. O Consumer Barometer, que é um site do Google muito legal, onde vocês conseguem fazer perguntas, eles respondem dados sobre comportamento dentro da plataforma de busca. Então, tanto este quanto o Google Trends que eu falei para vocês. Olha lá, você põe lá determinadas palavras-chave, ele vai comparar por período. Você sabe o que vocês podem fazer? Colocar o nome do candidato de vocês ou dos candidatos que concorrem com vocês nos mesmos colégios eleitorais. Colocam em uma data e vocês vão ver quem que as pessoas mais estão buscando ou falando na internet. Isso é uma informação super importante, certo? Bom, o IDAX é uma plataforma de Big Data, mas está muito mais voltado para startups, para softwares. Eu acho que para gente que não funciona muito. Isso é metodologia, né? O Insight Hackathon. A galera de startup faz muito. Eu faço na agência e eu sugiro vocês fazerem. O que é o Hackathon? Né? Na verdade, é uma mistura do conceito de hack com marathon. O hack, na verdade, do que a gente conhece o hack por hackers, né? Mas hackers não são maus. Hacker é aquela pessoa que gera inovação através de tecnologia. Tá? É que a gente foi difundido aí no mundo os hackers que usam isso de forma maliciosa, mas essa galera aí toda de programação aí são hackers. Esse universo de tecnologia, eles criam os hackathons, que são maratonas de tecnologia. Eles falam o seguinte, gente, o problema é esse, pau. Preciso resolver, preciso criar uma forma de chamar
criar uma forma de me locomover pela cidade sem utilizar transporte público, mas utilizando o espaço vago do carro das pessoas. Aí criaram o Uber. Mais ou menos isso. Aí essas pessoas ficam lá, aí você determina, pode ficar 1 hora, 24 horas. A galera tem que entender o problema, desenhar a solução pelas metodologias ágeis e programar e fazer um protótipo funcionando. Na área de tecnologia se faz muito isso. Por que a gente não pode fazer aqui? Façam um hackathon na equipe de vocês. Falam, gente, ó, vamos pegar tal dia, a gente vai sair do gabinete aqui, a gente vai, sei lá, para casa de alguém, vai para algum café, vai para qualquer lugar. Aluga uma sala num coworking, qualquer lugar, tem um monte de lugar bacana aí. Vai aqui para o Parque do Ibirapuera, leva uma lousinha lá, se vira. Faz um hackathon para fazer a estratégia digital da campanha de vocês. Leva todas essas metodologias que eu mostrei para vocês e faz esse brainstorm. Imagina fazer esse brainstorm lá no parque, aqui, gente, do lado. Vai sair muita ideia boa, tenho certeza. Tá acabando, tá, gente? Algumas referências de dados e insights para vocês. Aqui são canais de conteúdo, tá? Que eu acho super importante vocês conhecerem, eu acompanho eles. Então, na área de tecnologia e startups, a gente tem lá a Mashable, a Wired, a TechCrunch, de inspiração. Muita coisa bacana no Update or Die, que é brasileiro, Ideia Fixa, que é brasileiro. O trendwatching.com, ele é fantástico. Você assina lá, só cadastra o seu e-mail, você recebe mensalmente os trend reports do mundo todo sobre tendências de consumo em várias áreas. Assim, é genial, é incrível. A Vice. E aí dados de internet, Comscore, o HubSpot, o Social Bakers. Social Bakers, na verdade, é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais, é a melhor que existe, só que ela é cara, porque ela é em dólar e ela é cara. Então, para a gente fica meio difícil, a gente tem que usar o Scoop mesmo, tá? Muito bem, mas as 3 principais ferramentas que eu acredito que o estrategista precisa usar sempre é ouvir, é pensar e é executar. Certo? Porque tem muita iniciativa, mas pouquíssima acabativa. Todo mundo pensa, todo mundo dá ideia, mas precisamos pôr no ar. Criem protótipos, criem testes, hipóteses, utilizando essas plataformas, essas metodologias que eu trouxe para vocês. Tá bom, gente? Bom, gente, era isso. Obrigado, falei um monte. Hamilton, passei da hora, mas eu agradeço muito aí. E estou aberto a perguntas, gente, mas a apresentação era essa. Obrigado, viu? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aí vocês precisam anotar. Coloquem aí o facebook.com, leandro.ogalha. Meu nome está ali. Leandro.ogalha no Facebook, tá? Ou vocês procurem Vulcânico Digital no Facebook também, tá? Mas é mais fácil, vão lá, no meu Facebook pessoal, podem me adicionar, tá? Porque estamos juntos nessa. Me mandem um inbox, tchau meninas, obrigado, viu? Bom trabalho. Me mandem um inbox lá, eu vou fazer um postzinho compartilhando essa apresentação online, é só vocês pegarem, tá? Prometo para vocês, vou fazer isso já já. Legal. Leandro, eu penso o seguinte, muitos dos deputados, muita gente que trabalha com deputado aqui, vem de outras gerações, aquilo que você falou, de conflito de gerações e tal, e muitos têm muita dificuldade, às vezes, de entender como que você pensa uma estratégia no digital e traz isso para dentro da realidade dele. Existe alguma mágica, alguma fórmula para você trazer esse cara para o digital, a não ser apresentando resultados? Você diz do candidato ou da equipe? Do seu patrão, aquele cara, né, lá que está na ponta, aquele cara que paga o salário. Hamilton, nosso problema, né? No geral, a pergunta dele, de você trazer o seu cliente, seu candidato para a discussão, para o universo que a gente acredita. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. João. Cara, milagre não tem mesmo, né? Legal.
Pô, bacana, Eu legal. já tenho toda uma estratégia pensada. Tá. E aí, às vezes eu consigo colocar, mas muito pouco. Porque o meu candidato é evangélico e o meu infoproduto é cachaça. Ô, Então, quer dizer, eles louco! são antagônicos. Eu gostei do segundo, viu? Está extremamente segmentado. Eu já vou chegar aí, tá? Ô, João, João, assim, eu tenho esse mesmo problema, tá? Tanto como os nossos clientes aí da área pública, como marcas também. Às vezes eu tenho um diretor de marketing, um dono de empresa, que a gente vai lá e mostra toda uma estratégia baseada em dados, em pesquisa, que a gente acredita ser assertivo. O cara fala, não é isso, eu sei do meu produto, vocês estão errados. Cara, não tem mágica, tem insistência, tem evangelização do conteúdo. Por exemplo, aos poucos mandando uns videozinhos, uns conteúdos, mostrando umas coisas para ele, chamando para esse tipo de evento, inscrevendo ele em outros eventos, evangelizando, cara, aos poucos para ir mudando o mindset dele, porque, cara, mudança de comportamento, de visão é muito difícil, né? E quanto mais velho a gente fica, pior é, né? É um problemaço, cara. Mas eu acho que é assim, aos pouquinhos, sabe? Mostrando resultados, mostrando matérias. Ó, tá vendo isso? Ó, o pessoal tá fazendo assim. Ah, legal. Legal. Legal, João. Mas é isso aí, cara. Que bom, é isso aí, cara. É passo a passo mesmo, tá? Quem que Leandro. levantou a mão aqui? Rodney. Parabéns Withers. pela palestra. Obrigado, cara. Em 2008, na campanha do Obama, que foi um referencial para todos que trabalhavam em marketing político, nós tentamos copiar um pouco em 2012, 2016, assim por diante. Só que o que é feito lá demora um tempo para chegar aqui, e principalmente na parte da conexão, até que vai expandir, conforme até chegar na eleição de outubro, nós teremos mais pessoas conectadas. Você acredita que o que aconteceu nos Estados Unidos, na campanha do Obama, sendo que as outras campanhas que nós tentamos fazer foi fraco, essa parte digital, redes sociais, você acredita que nesse ano vai ser diferente das outras que passaram? Eu acredito o seguinte, Rodney. Primeiro que a gente sempre se inspira muito no que os americanos fazem, né, principalmente de campanha, os caras são muito bons no que eles fazem. Mas, cara, não tem nenhuma relação mesmo, né? A gente não consegue fazer relação porque o processo eleitoral é completamente diferente, o hábito deles é completamente diferente, o acesso à internet e o comportamento é outro, né? O que eu acredito, mas a gente sempre se inspira, né? Porque a campanha do Obama foi um divisor de águas para todos nós que trabalhamos com comunicação. Foi uma campanha super bacana e tal. O que vale primeiro entender o que aconteceu na campanha americana para trazer para cá? Um problema, as fake news. Isso vai acontecer aqui, né? Tem muita gente trabalhando em torno disso, aí tem legislação sendo mudada, o Facebook está se movimentando em torno disso, mas sim, existe gente que vai fazer esse tipo de trabalho, então vai ser um problemaço. Ah, mas a gente não vai trabalhar com fake news. Não, beleza, mas vão fazer isso dos seus candidatos, provavelmente, né? Vão atacar, a gente sabe como é, né? A gente fez uma campanha junto, a gente sabe como é. Então, o ponto fake news vai existir. Cara, como combater isso? Eu não tenho a resposta. Eu sempre prefiro trabalhar com a coisa certa. Então, jamais usaria esse tipo de técnica e tem que monitorar para remediar ou neutralizar se farão contra a gente. Mas é um problemaço que a gente tem que deixar na parede ali e ficar... Como resolver esse problema? Criar soluções em torno disso. Então, eu penso que na campanha brasileira esse ano vai ter essa questão. Sabe que eu já estou sendo impactado, um monte de gente, um monte de perfil começando a me adicionar, que são bots, e aí o que eu faço? Adicionou, vou lá e mando um direct. Oi, de onde você é? Aí tem umas respostas meio prontas já, os bots conseguem responder. Mas umas respostas meio tortas, assim, tipo, ah, não, sou da sua cidade. Amigo, eu moro em São Paulo, velho. Tipo, o mundo está aqui, cara. E aí você faz uma pergunta mais específica, aí manda umas exclamações, aí você fala, isso é bot, cara. Aí você vai lá no perfil, e aí é sempre assim, gente linda e maravilhosa. Você fala, nossa, vou adicionar essa gata aqui, porque...
Opa! Não. Aí você vai ver, aí você vai começar a se aprofundar, você vê que não tem vida aquele perfil. Já são os bots, cara, começando a adicionar o povo para depois começar a compartilhar fake news. Já está rolando, já está rolando. Galera de internet, o próprio Facebook, a gente frequenta lá, vai fazer treinamento e tal, eles também estão orientando sobre esse tipo de coisa, porque está rolando fake news relacionados a produtos também. Não é só a eleição. Então, cara, é um campo meio complicado. Mas eu acho que esse é um problemaço. Tá? Agora, uma outra coisa assim que eu indico utilizar na estratégia, Rodney, cara, vídeo é a plataforma, né? A gente conhece aí o pessoal lá, o seu pessoal tem feito bastante lá. Porra, o trabalho eu acho que está sendo bem feito porque a pessoa se comunica, né? O prefeito e a vice estão fazendo um trabalho incrível. Eu acompanho, eu gosto de acompanhar o trabalho deles, porque eu acho bacana acordar e ouvir a vice-prefeita falando do que eles estão fazendo. Né? A gente está falando da cidade de Carapicuíba, que eu acho que é um trabalho que eles estão fazendo incrível lá, de comunicação. Então, assim, e às vezes e não precisa de uma superprodução, esse é um outro ponto. Mas não dá para fazer porque não tem verba. Gente, cadê o celular? Pega aí. Aqui, ó, tá aqui, ó. Um tripé e um celular, tá feito. Às vezes porque essa é a plástica dos vídeos das redes sociais. Você não precisa fazer uma superprodução, a plástica é essa. Você vê a própria Globo está levando isso para dentro da programação, essa campanha lá do Ouvindo os Brasileiros. Não existe mais padrão plástico. Quando a gente está falando de internet, a plástica é essa mesmo, é celular e outros. Os celulares estão ficando cada vez melhores. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Rodney, mas é mais ou menos isso. Acho que tem pontos importantes, né? O ponto crítico, fake news. Como que a gente vai trabalhar para combater isso? Monitorar, eu sugiro não utilizar essa estratégia, monitorar quem está fazendo ou possíveis ataques, ficar muito atento mesmo, ter uma equipe baseada nisso, né? E a parte de solução, né? Cara, vídeo mesmo, muito vídeo, mas não vídeo assim. Tá, sim. Tá. Verdade, essa pergunta é essa. Não, eu acho que sim, cara. Chega com muito. Tanto que essa é a discussão. A discussão está em torno disso hoje. A discussão está em torno do digital mesmo. Entendeu? Então, eu acho que vem com muita força e eu colocaria toda a equipe voltada para isso. Claro que tem equipe de campo, né? De campanha de rua, que é fundamental. Tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu. Mas vem forte digital e, cara, vamos colocar todas as forças nisso, certo? Pode ser você. Primeira dama. Vai você primeiro. Não, é só uma observação que nós tivemos uma palestra ano passado, também aqui na Assembleia, somente sobre marketing político. E a pessoa que apresentou para nós, eu achei isso super legal, porque foi mesmo os extremos, né? Ele veio de várias campanhas, inclusive campanhas internacionais, ele apresentou para a gente campanhas na África e tudo mais. E já a ideia dele era que justamente você não aplicasse tudo que de repente você tem. Ele era uma questão mais de planejamento, né? Como ele falou, seus últimos momentos, sua última verba você deixa para gastar nos últimos dias da sua campanha. Isso. E eu achei assim curioso, porque você chegou assim no extremo, tipo, isso que é uma coisa que eu faço, porque eu trabalho um pouco com Python e Machine Learning e Legal. E ciência de dados, ficar aí vendo essas métricas, tudo isso. E quando você vem apresenta isso pra gente, a gente tem um outro parâmetro ali, aí ele faz essa pergunta de comportamento, né, de trazer aquilo, e a gente tem a última campanha do Trump, que é o terror. Eu acho que a gente está mais com uma campanha de Trump esse ano. Eu acho que tem conexão com o que você está falando. Tá, mas eu acho que essa influência ela vai ter mesmo. Só que você vê que coisa ruim, né? Para não falar outra coisa. A gente vai ter uma influência negativa. Quando a gente teve a influência da campanha do Obama, porra, era uma coisa que a gente queria fazer, era uma coisa linda que foi feita, assim, de campanha, de comunicação e tal. E agora o que a gente tem são referências ruins. A palestra que você está falando é do Marcelo, é um cara que conhece, ele é marqueteiro político, eu não sou. Né? Eles me chamaram para trazer um pouco do mindset de mercado para dentro desse nosso universo aqui. Então, nem tudo cabe, nem tudo vale, mas eu trouxe metodologias que vocês podem usar em qualquer campo, seja para vender o nosso candidato ou a cachaça, viu, João? Serve para tudo, tá? Agora, o Marcelo é uma carreira de marqueteiro político, muitos anos, conhece muito, de fato, ele, a Gil, a esposa dele.
E aí ele traz experiências concretas sobre marketing político, né? Então, eu acho que você tem que pegar e pegar um pouco de cada e juntar para a sua realidade. Destacar, a palestra dele foi a história do vídeo. Ah, tá. Nós vamos trabalhar em redes sociais e nem tinha acontecido a história do orgânico, que a gente agora tem que usar no Face o vídeo, você tem que comentar ali com o pessoal para você ter interação, para você crescer um pouco no orgânico, né? Então, uma facilidade. Sim. Mas eu queria saber a sua posição sobre as brigas de mídia, né? Então, eu falo isso para você porque um dos meus tutores e mentores ficou fazendo um trabalho lá na Folha e devido ao trabalho dele de dados, a Folha se posicionou a sair do Facebook. Isso é muito, né? Muito top essa informação, assim, é muito. Aí o Facebook deu um pé atrás, mas ainda não deu tanto. E as mídias estão brigando, né? E a mídia tendenciosa, esquerda, direita, você não consegue ter aquela mídia ali mais neutra, né? Entendeu? Como que você vê tudo isso dentro do marketing, trabalhando a imagem aí? Aline, eu não tenho uma resposta assim, né, concreta para você, porque a gente depende dessas mídias. Nós somos profissionais que a gente vai vender ou posicionar imagens através dessas plataformas. E a gente fica à mercê das decisões dessas plataformas, né? Qual que é a minha visão? Eu acredito cada vez mais no poder do social, né? No poder das pessoas influenciando pessoas. Tá? Então, por exemplo, a gente mesmo numa campanha dessa, a gente não tem acesso para fazer campanha, né? Levar nosso conteúdo para essas mídias como os jornais. É claro que em algum momento eles vão impactar quando a gente está falando numa outra esfera, campanhas para governadores, prefeitos e tal, outra esfera. Mas falando para deputados aqui, não vai impactar muito a gente, tirando os jornais regionais e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que aprender a fazer a estratégia com base no cenário que está acontecendo ali. Eu não tenho como te dar opinião sobre isso, eu tenho como te dar caminhos como eu faria. Então, assim, vamos entender como a gente consegue, de fato, influenciar pessoas através de quais canais. Os canais são esses. Vamos lá no Canvas, lá, os canais são esses, então eu vou priorizar esses canais. Entendeu? Se a Folha quer sair do Facebook, o problema é dela. Sabe? Tipo, e outra, a gente faz parte de um grupo, de um projeto dentro do Facebook chamado Blue Project. É um movimento que eles estão fazendo global, que eles chamam algumas agências dos países para testar novas funcionalidades. Então, assim, tem mais de 6.000 agências cadastradas no Brasil, nós somos uma das 50 agências convidadas. Então, tem treinamento com a nossa equipe, tem um monte de, tem apresentação da galera lá de fora, falando sobre o que o Facebook está se tornando. E eles estão abrindo para a gente aí umas funcionalidades beta para a gente testar em mídia. E eu posso te dizer que o Facebook não está nem aí para a Folha, nem para o Wall Street, nem para ninguém. Eles não querem. Por quê? Porque eles, na verdade, qual que é o mantra deles agora? Estamos deixando de ser uma plataforma social para ser uma plataforma de negócios. Então, aí a gente ouve falar, né? Mas aí o povo está saindo do Facebook. O povo está saindo do Facebook. Não, peraí. Também. Mas, assim, peraí. Primeiro que, assim, gente, não pensem que o Mark Zuckerberg já não sabe disso há muito tempo e já não está trabalhando há anos antes desse movimento acontecer. Já estão fazendo isso. Eles têm dados suficientes para entender o público deles. Na verdade, as pessoas estão deixando de usar o Facebook como elas usam hoje. Algumas pessoas. Porque realmente rola uma migração de plataformas. Né? Por isso que eles... Gente, eles são tão burros que eles compraram... Burros, né? Eles são tão inteligentes que eles compraram o Instagram. Por que eles compraram o Instagram? Porque eles já tinham informação de que havia movimentação, migração de plataforma. E aí, quando você tem dinheiro, fica mais fácil, né? Você vai lá e compra, põe para dentro. Então, eles não são bobos. Eles estão vendo o que está acontecendo. Mas vai mudar a forma como as pessoas... Eles já estão percebendo que as pessoas não querem mais... As pessoas não querem mais escrever. As pessoas não querem mais ler. O social é visual, por isso que vídeo funciona tanto. Por isso que as pessoas estão começando a preferir o Instagram. E aí, sem aprofundar nisso, então, o que o Facebook vai se tornar? Eles estão mudando a plataforma para uma plataforma de business. Eu não posso falar muita coisa a respeito, mas você vai resolver a sua vida lá dentro, de consumo. É como se tivesse uma mistura de conteúdo, de Instagram com o Mercado Livre, por exemplo. Por exemplo, eu vou poder ter o meu perfil de vendas lá dentro.
Não sei se vocês viram, puta, eu podia ter trazido isso, mas pesquisem. Lançou esses dias. O Instagram lançou lá uma funcionalidade que você pode taguear a compra de produtos nos seus stories lá. Stories, né, na verdade. A gente fala history, não é stories. É stories, mas é mais fácil falar history, né? Já acostuma, uma merda. Mas history é outra coisa. E aí, então, já é uma funcionalidade teste que a gente já vai poder usar para marcas, que a gente já estava usando já tinham aberto para a gente, agora estão abrindo para o consumidor, para o público em geral, quer dizer, que eu vou lá, vamos supor, estou fazendo stories aqui com a gente, aí não sei o que e tal, e aí eu posso pinar aqui o meu relógio que apareceu e eu coloco o link da loja que vende o relógio, tem informações do relógio e tal. Entende o que é a plataforma de business que eles estão querendo ser? Isso já é uma demonstração do que vai ser essa plataforma. Então, as pessoas, de fato, elas vão migrar. Elas já estão migrando. Mas o Facebook não vai deixar de ser o Facebook, cara. Ele vai continuar sendo muito, muito forte. Eles vão continuar sendo muito fortes. Então, assim, com relação à briga das mídias, a gente tem que trabalhar no cenário que a gente está. E, de verdade, as grandes mídias para a gente agora não importa. Importa os canais proprietários aqui que a gente vai trabalhar para os nossos candidatos, entendeu? Mas enfim, cenário, né? Trabalhar dentro dele. Tá bom? Leandro, obrigado pela palestra. Agradecer a Assembleia, os amigos que, desculpa que não veio por causa da chuva, que isso vai acontecer, perderam uma grande palestra. Os colegas já falaram tudo que tinha que falar. Bati o recorde, com o microfone na mão 5 minutos, mas já esqueci mais coisas. Mas agradecer que de todos os palestrantes aqui tenham aproveitado todos os cursos, muito incentivo, as pessoas deviam aproveitar até passar para os colegas virem, está de parabéns. Dos que eu vi, eu sou muito crítico, foi um dos melhores, tá? Legal, independente disso que eu assisti, eu tenho a pessoa, foi um apanhado de lá e daqui. Você foi muito mais objetivo, mais claro. Achei que você foi muito mais feliz nas palestras do que talvez nas respostas, para ser simpático com as pessoas, até para a gente entender um pouco mais. Mas pela minha idade, por ser crítico, está de parabéns mesmo. Continua nesse batalha e vem para casa mais, porque eu tenho certeza que a casa vai adorar, porque eu adorei e tenho certeza que os colegas adorou também, tá bom? Legal, cara. Pô, obrigado pelo feedback. Para mim é super importante, porque a nossa ideia é compartilhar mesmo. Qual que é o seu nome? Desculpa. Xeron. Obrigado aí pela sua presença. Não, porque na realidade todo mundo tem a salvação esse ano. Esse ano vai dar tudo certo, né? Tudo que vai acontecer esse ano vai acontecer tudo. Então, que a gente vai, nós com a certa idade não tem essa rapidez da tecnologia, você foi muito franco. Você deu os pontos muito chave, muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas que participavam vão querer participar muito mais ainda. Uns 5 amigos meus que era para estar aqui hoje não veio, devido ao problema de ontem de chuva, etc. Eles perderam uma grande palestra. Isso não é apenas elogio. E agradecer à casa que tem sempre chamado nós, é um desperdício de ter poucas pessoas, mas, como se diz, as melhores qualidades é os pequenos perfumes, né? Então, aprendi muito com você e continua sendo esse jovem guerreiro. Pô, legal, e cara, até nas obrigado. respostas que você deu no final, para ser simpático com todo mundo, você fez um bem bolado, gostei, tá bom? Legal, legal. Obrigado, viu? Obrigado pelo feedback aí. E, cara, eu sempre trabalhei com a verdade na mesa, né? Eu não sei tudo, estou aprendendo. As coisas mudam no nosso cenário completamente. Então, assim, a gente dorme sabendo tudo e acorda sabendo nada, né? Então, por isso, desse movimento nosso aí de que não é vir dar aula. Eu não dou aula de nada. Eu venho aqui compartilhar com vocês e aprender também, entender o que vocês estão fazendo. E é essa a ideia. Obrigado. E eu acho que você, também quero te dar um feedback, assim, falando sobre, mais uma vez, você falou, né, sobre geração, tudo. A geração está aqui, né? E você está aqui na cabeça. E você está aqui ouvindo. Então, acho que o que muda nas pessoas é a competência de ouvir, a habilidade de aprender. Né, como você está fazendo, como eu estou fazendo, e aí é assim que a gente muda as coisas, né? Então, continue também sendo essa pessoa aí que está buscando informação e conhecimento, sempre, certo? Valeu. Oi, boa tarde. Oi. Adorei a palestra também. Eu queria perguntar, porque, na verdade, eu acho que o Instagram hoje é uma grande plataforma, e acredito que uma boa estratégia, porque as pessoas estão muito... elas estão procurando muito a real life das pessoas, né? E eu acredito que a questão, os políticos jovens hoje estão tomando conta, né? Por conta dessa aceitação da forma que eles aceitam mais a opinião, né? Que
que é a questão de você se vincular a alguma plataforma, você usar de vídeos, você usar da emoção do eleitor, que isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que o Instagram é uma boa, como o Facebook também, né? Eu trabalho mais com o Facebook, mas o Instagram está sendo uma grande surpresa, porque a gente vê a questão dos seguidores, a questão da interação com o candidato bem maior pelo Instagram, porque são perguntas curtas e, quando são respondidas por uma equipe, também é muito bacana. E a questão também que eu falo da vida real, né? A vida real dos políticos hoje interessa muito. A gente gosta de ver o que muitas vezes eles fazem por fora do trabalho, fora das câmeras, né? Assim, a família, uma foto com a família, um passeio no parque. Então, eles na verdade, se igualando com nós que somos eleitores, eu acho que é uma grande estratégia para os políticos hoje. Sim. Qual que é o seu nome? Patrícia. Você trabalha aqui na casa ou não? Não. Mas você trabalha com marketing político? Trabalho com marketing político, família política, e aí eu estou agora me engajando nesse... Para ajudar exatamente. A trabalhar nisso. Legal, Patrícia. Então, o que você está falando, eu concordo também contigo. Inclusive, eu uso muito o Instagram, assim, hoje em dia, prefiro até. Mas eu separo, assim, alguns canais institucionais, tipo das agências e tal, eu uso mais do Facebook. Apesar de ter no Instagram, mas o Facebook ele oferece ferramentas melhores para o business, então funciona melhor. E o Instagram, para mim, particularmente, eu uso para o meu perfil pessoal. E aí, por exemplo, quando eu convido vocês, eu falo, vai lá no Facebook, né? Porque existe lá o Leandro Institucional. Lá vocês vão achar meu Instagram. Se vocês quiserem me adicionar, também podem me adicionar, mas não se assustem. Por quê? Porque é a minha vida real. Sou eu na praia, cheio de tatuagem, sou eu com os meus amigos, sou eu na festa. E aí, como isso ajuda na sua estratégia eleitoral? É o que a gente está falando de humanizar, né? Existem duas questões aí. Quando a gente quer denegrir alguém, a gente desumaniza, né? Então, vou dar um exemplo. Tenho que tomar cuidado com os exemplos aqui, mas... tipo, tem aquele determinado candidato X. Mas esse cara é um... mas esse cara é um louco porque ele é um fascista. Sei lá. Você desumanizou. Você está tentando convencer as pessoas, isso é design comportamental, inclusive é um outro assunto bem profundo, mas você está desumanizando ele para que ele deixe de ser interessante para alguém ou para que, de fato, você crie uma barreira entre ele e as outras pessoas. Então, quando você alguém fala, o tal do mito, né, o mito lá, mas o mito ele é isso. Então, você já está introduzindo uma conversa, um diálogo, onde você está desumanizando e criando uma barreira para posicionar a sua ideia. Ou seja, quando você já fala isso, antes mesmo de você dar a sua opinião, você já comunicou qual que é ela. Não sou a favor, esse cara desumaniza ele. Quando a gente humaniza, a gente tem que criar, a gente passa a criar, você tira barreiras, pelo contrário, você cria pontes entre o seu eleitor, no caso, aí, e o nosso candidato. E como que a gente cria pontes? Humanizando. A estratégia de humanizar significa o quê? Cara, os brasileiros principalmente adoram isso, né? Por trás do político existe o pai de família, o cara que ama os cachorrinhos, porque tudo isso é estratégia, que nem tem gente aí candidata à presidência já fazendo isso. Por quê? Porque o cachorro, o brasileiro ama, né? Faz parte da família. Né, tem aniversário para eles, tem hotel, tem tudo. Então, assim, falando disso, eu acho que eu sou a favor de utilizar uma estratégia de humanização, mostrando o lado da pessoa, além do candidato, porque isso no Brasil funciona muito. E o Instagram é a plataforma certa para isso. Agora, eu faria isso no Facebook? Não faria. Entendeu? Porque o Facebook, eu usaria mais como um aspecto institucional e de campanha. E no Instagram, se você quiser acompanhar a vida pessoal dessa pessoa... O que não impede de postar também aquilo que você... obras e coisas bacanas, né? Na verdade, vai ter uma assessoria por trás, porque eu acredito que nós estamos falando de estratégia.
Alguém aqui, todos, a maioria, não sei, mas alguns são publicitários, a gente está falando de estratégia, e a gente está falando do Instagram e da estratégia também de humanizar. O Facebook, um dos cursos que a gente fez lá esses dias, eles falaram isso, o próprio Facebook falando para a gente, né? Falando, ó, o Instagram, ele fala de fato dos bastidores da vida das pessoas. Tanto você pega os influenciadores, tal, é essa pegada, né? O que eu estou fazendo, ainda mais agora com a ferramenta do Stories, que gente, acordei, gente, estou dormindo, gente, estou comendo isso, então, enfim, é bastidor mesmo. Então, as pessoas elas vão no Instagram para ver bastidores de vida. Então, traga essa plataforma para a sua campanha com esse aspecto. Eu já cometi esse erro, de usar o Instagram para ficar fazendo posts sobre proposta de campanha. Não é lá. Não é lá. Porque as pessoas não estão lá para ver aquilo. No Facebook, talvez seja melhor. Ou, mas eu não vou falar de proposta de campanha no Instagram? Pode falar, mas fale diferente. Vai lá no Facebook, faz um infográfico, você vai fazer um trabalho específico. Ou do tipo, fez lá uma Facebook Live, falou de propostas. Depois fez um infográfico, né, você que trabalha com infoprodutos. Fez um infográfico das propostas. Depois no Instagram, faz um stories dando um resumo daquele infográfico. Você está falando da mesma coisa, mas você está abordando conteúdos diferentes e adequados para cada plataforma. Exatamente. É isso que Então, é exatamente disso que eu estou falando. Eu até convido as pessoas para conhecerem o Instagram do Netinho, o prefeito da Bahia, ou prefeito de Salvador, desculpa. É perfeito, é uma estratégia perfeita, assim, você fica encantado e ele... Eu não sigo ele, eu vou seguir para ver como tá fazendo Olha, um bom trabalho, é muito bacana. E assim, ele consegue misturar as duas coisas de uma forma muito legal. E assim, eu me inspiro muito na questão do Instagram dele para os candidatos que eu... Legal, eu vou seguir para ter muito essa bacana, referência. muito bacana. Patrícia. Respondi a sua pergunta? Gente, mais alguma pergunta? É isso? Olha, eu quero agradecer aí a presença de vocês. Eu sei que não é fácil sair do nosso trabalho aí, né, para uma manhã inteira, para ouvir um desconhecido. Espero que tenha valido a pena. Para mim também é muito gratificante, sempre enriquecedor ouvir vocês e aprender. Então, obrigado mais uma vez aí, gente. Até a próxima, tá? Valeu. Tá fechado ali.